Boa noite para vocês. Espero que estejam bem. Estamos aqui porque Vanderlei pediu que eu compartilhasse algo da palavra de Deus com vocês. E estarei falando em 3 passagens hoje convosco. Será Salmo 137, Salmo 126 e um pouco de Neemias também. Quando nós lemos o Salmo 137, nós vemos que às margens do rio de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Quando nós olhamos esta passagem, nós vemos que o autor, que as pessoas, eles realmente não tinham conhecimento ou estavam negligenciando o conhecimento, a vontade missionária do Deus da Bíblia. Que nós possamos levar o conhecimento de Deus àqueles que ainda não o conhecem. Devemos lembrar a nós mesmos que o cativeiro babilônico foi uma causa que algo que os judeus trouxeram sobre eles mesmos, por causa da desobediência que tinham e da maneira que estavam andando diante de Deus. E quando pediram que cantasse uma canção, eles negaram. Que falta de uma consciência cross-cultural e missionária que eles tinham aqui. Suponhamos que eles teriam cantado as canções de Sião. Suponhamos que nós lemos no verso 5. Então nós pegamos os nossos instrumentos musicais, tamborins e harpas, e começamos a cantar as canções do Senhor em uma terra estranha. Então a alegria do Senhor desceu sobre nós e nos regozijamos na presença de Deus quando louvávamos em uma terra estranha. Mas nós somos roubados deste verso, porque a atitude deles foi uma atitude bem negativa. Eles não deixaram que tivéssemos este verso na Bíblia, porque eles realmente não estavam com o coração preparados para alcançar aquelas pessoas que não eram alcançadas. Então eles passaram 70 anos ali no cativeiro babilônico. Depois de 70 anos, de acordo com a profecia do profeta Jeremias, eles puderam voltar para Judá, para Israel. E quando lá chegam, nós vemos então no Salmo 126 que diz: quando o Senhor trouxe de volta os cativos para Sião, nós ficamos como os homens que sonham. Então nossas bocas foram cheias de riso e diziam-se entre as nações: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Entre o Salmo 137 e Salmo 126 passam 70 anos. Mas aquela alegria que eles tiveram, que nós vemos do Salmo 126, quando chegaram lá e viram Jerusalém pela primeira vez, a silhueta dos muros de Jerusalém pela primeira vez, eles ficaram super motivados e super alegres. Eles haviam simplesmente ouvido falar de Jerusalém, porque a maioria nunca havia visitado Jerusalém. Eles estavam em uma terra distante. E as pessoas que sobreviveram ao cativeiro estavam muito velhas para retornarem a Jerusalém. Mas a alegria deles não durou muito. Eles se acomodaram na situação que acharam Jerusalém. Jerusalém estava queimada, os muros quebrados, a moral das pessoas estava muito baixa. E a condição social era muito ruim, a condição espiritual muito ruim. E eles se acomodaram ali e aprenderam a conviver dentro daquele sistema ruim que eles acharam. Ao invés de renová-lo e mudá-lo, eles se acomodaram ao que estava à frente deles. Então, depois do Salmo 126, nós vamos para o livro de Neemias. Entre o Salmo 126 e o livro de Neemias passa aproximadamente 130 anos.
70 anos na Babilônia. Salmo 126. 130 anos depois, Neemias aparece na história. Então são 200 anos. E depois de 130 anos que retornaram para Judá, Neemias aparece e nós sabemos como a história mudou-se. Como Neemias teve a coragem de fazer algo positivo em uma situação muito negativa. E quando nós voltamos para cantar as canções do Senhor em uma terra estranha, me faz lembrar de que uma vez eu estava com um aluno em um país muçulmano e tinha sido uma viagem muito difícil e que tínhamos sido pegos pela polícia alfandegária e tivemos problemas e foi uma viagem difícil. E todo o material que tínhamos conosco, foi uma viagem realmente difícil. Aí estávamos uma noite jantando e eu ouvi pelo rádio uma música e o aluno diz, o que é? Eu falei para ele, presta atenção. E estavam cantando no rádio uma canção que dizia, "O happy day when Jesus washed my sins away." Em português quer dizer, que dia mais feliz quando Jesus lavou os meus pecados. Nós estávamos em uma terra estranha e aquela canção de louvor e agradecimento encheu meu coração de regozijo. Alguns anos mais tarde, eu estava em um outro país muçulmano também envolvido em outro trabalho e também tinha sido uma viagem difícil. Havia tido um ataque terrorista não longe de onde estávamos e a polícia estava muito aguda no que estavam fazendo. E era um domingo à tarde, não tínhamos nenhuma igreja para visitar, porque não existem igrejas naquela área. E meu amigo e eu fomos visitar um outro local, e fomos no carro e ligamos o rádio. E então, esta mesma música, "O Happy Day, when Jesus washed my sins away", estava sendo tocada. E mais uma vez o nosso coração regozijou-se na presença do Senhor. Irmãos, nós temos que fazer algo positivo quando nos achamos em uma situação negativa. Nós temos que tomar uma decisão de fazer uma diferença. E quando nós vemos aqui no livro de Neemias, ele tomou aquela decisão de fazer algo diferente na vida dele. Algo diferente para que o nome de Deus pudesse ser engrandecido. Somente o chamado de Deus para missões não é o bastante para que nós possamos fazer missões. É fundamental. Mas o chamado em si não vai te levar no campo missionário. Você terá que tomar decisões. Você terá que tomar passos de fé em sua vida para que você possa estar onde Deus queira que você esteja. É possível estarmos envolvidos com a obra de Deus sem estarmos no centro da vontade de Deus. Quando nós queremos fazer a obra do Senhor, nós não podemos aproveitar todas as oportunidades. Nós temos que ser aquelas pessoas que irão se focalizar naquilo que Deus tem para nós. Nós temos que seguir adiante. E quando encontramos problemas, nós não podemos perder força ou ser desencorajados. Nós temos Deus na equação de nossa vida. Nós temos Deus na equação da nossa chamada missionária. Muitas pessoas que eu conheço, quando eu estava dando aula também e quando relacionando com outros estudantes de teologia, muitos tinham uma chamada missionária, mas nunca foram ao campo missionário. Coisas aconteceram que pararam eles de irem à frente. Uma mulher de minha igreja muito joia, uma mulher muito de Deus, Malina, o nome dela, ela me deu uma plaqueta que diz o seguinte: não fale para Deus quão grandes são os seus problemas. Fale para os seus problemas quão grande é o seu Deus. William Carey, o pai de missões modernas, ele disse o seguinte: tenta fazer grandes coisas para Deus e você alcançará grandes coisas das mãos de Deus.
É isso, nós temos que ter coragem. Nós temos que mover, não podemos parar, nós temos que continuar a levar o evangelho àqueles que nunca ouviram. É um privilégio nosso cantar as canções do Senhor. É uma terra estranha. Em 1897, quando teve o primeiro congresso zionista na cidade de Basel, na Suíça, os judeus ali presentes, eles disseram: nas margens do rio de Basel, nós sentamos e resolvemos que não iríamos chorar mais. A decisão que eles tomaram ali nas margens daquele rio foi a seguinte: vamos nos levantar e vamos fazer algo diferente. Vamos fazer uma diferença. Vamos alcançar algo maior. Somente chorar não muda a realidade. Somente chorar pelas almas não alcança as almas. Nós temos que nos levantar e temos que fazer algo positivo. Que Deus possa te abençoar grandemente. E se vocês estiverem passando aqui pelo Reino Unido, venham me visitar. Venham tomar um café gostoso aqui comigo. Deus abençoe grandemente. Amém.